Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Que bênção de Deus, mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 7, que tem por título A Sutileza da Relativização da Bíblia Sagrada. Mais uma excelente lição para nossa edificação espiritual. O texto áureo para essa lição está na segunda carta a Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, onde diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática diz que a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la, não é, irmãos? Temos motivos de sobra para não tornar a Bíblia relativa de nenhuma maneira, seja por argumentos, por atitudes, por ideologia, não é? É mais ou menos nesse sentido que nós vamos estudar hoje. A leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os objetivos da lição são destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Meus amados irmãos, como motivação, né, como ponto de contato, digamos assim, para essa lição, eu posso começar falando para os irmãos que não é novidade a nenhum de nós que nós vivemos sobre a influência de uma série de ideologias que dominam os ambientes intelectuais e culturais da sociedade atual, né? Essas ideologias, elas partem daqueles que têm o poder de criar opinião social, daqueles que têm poder de influenciar, que aí eu posso destacar as universidades, o jornalismo, o cinema, as mídias sociais e outros meios mais que nós poderíamos lembrar aqui. Uma coisa interessante é que como esses meios são formadores de opinião, essa influência ela não isenta a fé cristã, tá certo? Então nós temos a fé cristã fatalmente, infelizmente, influenciada por ideologias que nascem em determinados meios que não têm por referencial a Bíblia Sagrada. Por exemplo, não é novidade, não seria novidade citar para os irmãos comentar dos movimentos intelectuais que existem, inclusive em meios ditos como evangélicos, que têm por objetivos, irmãos, desconstruir a visão conservadora da Bíblia Sagrada. E aí eu quero comentar com os irmãos, porque eu vou citar essa palavra conservadora no decorrer da lição. E quando eu falar conservadora, eu não estou falando de radical, de radicalismo,
Não estou falando de conservadorismo como sinônimo de radicalismo. Não é? Eu estou falando conservador como aquele que toma o cuidado de observar o que de fato está escrito, no nosso caso, na Bíblia Sagrada. Então, alguns movimentos intelectuais ditos como evangélicos, inclusive, eles tentam, hoje em dia, desconstruir a visão conservadora da Bíblia, relativizando, irmãos, grandes ensinamentos que têm base bíblica e nós herdamos tradicionalmente dos nossos pais, né? Dos pais da igreja. Então, é muito necessário, né? Eu até vou usar uma figura de linguagem, não é só necessário, é muito necessário nós sermos conscientes acerca desses movimentos, dessas ideologias, e nós podermos nos vacinar, nos prevenir a respeito delas, tá certo? Então, não é novidade para ninguém, nesse sentido, que a Bíblia Sagrada sempre sofreu ataque no decorrer dos séculos. E aí, irmãos, não foram poucas. Basta você fazer um curso básico de teologia ou você estudar um pouco a história da igreja e você vai ver que não foram poucas as tentativas de desacreditar a Bíblia Sagrada, inclusive tentativas de abolir a Bíblia Sagrada da sociedade. Foram muitas táticas que foram utilizadas no decorrer da história. Às vezes, irmãos, a Bíblia ela era literalmente queimada. Em outros contextos, a Bíblia Sagrada era considerada como perigosa, como obsoleta, como algo desnecessário. Não tem muitos anos que uma pessoa... eu ouvi uma pessoa falar que eu, Mário Sérgio, ou seja, uma coisa atual, uma coisa contemporânea. Eu ouvi alguém dizer que foi ensinado e instruído a não ler a Bíblia Sagrada, porque quem lia a Bíblia Sagrada ficava louco. Então, essa pessoa dizia que tinha medo de ler a Bíblia porque foi ensinado dessa maneira. Então, enfim, em diferentes momentos e épocas, irmãos, sempre houve, e eu vou me adiantar que sempre haverá levante contra a autoridade da Bíblia Sagrada. Sempre vai haver movimentos, pessoas questionando acerca da autoridade espiritual das Sagradas Escrituras. Então, hoje não é diferente, tá certo? Há quem afirme, e isso é divulgado na mídia quase que diariamente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada, não é? Então, é um posicionamento que geralmente é tomado levando em consideração questões pessoais ou questões de natureza social e comportamental, não levando em consideração questões espirituais. Não, um movimento social ou um grupo ideológico específico, ele deseja justificar as suas mais práticas, né? Ou suas atitudes, seus posicionamentos, e aí eles decidem atacar a Bíblia e dizer que a Bíblia não tem sentido, né? Então, há quem defenda, irmãos, inclusive, que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para essas pessoas, a palavra de Deus ela está desatualizada em certas questões sociais e comportamentais. Ou, no mínimo, ela foi mal traduzida, mal interpretada, e se foi mal traduzida e mal interpretada, ela também está sendo mal aplicada. Dentre isso tudo, o que é que eu quero mostrar aos irmãos também? Eu quero mostrar aos irmãos uma definição teológica e filosófica do termo relativismo, mostrar, irmãos, o que, de forma bem clara, o que estão tentando fazer com a Bíblia Sagrada, mostrar, irmãos, algumas características da Bíblia que o mundo tenta deturbar nos dias atuais e também relembrar os irmãos, não é? Algo que nós já estudamos há algumas lições atrás, que são os propósitos da palavra de Deus para todos nós. Enfim,
Para começar, eu quero começar com a definição do termo relativismo, tá certo? Então, ao longo dos séculos, irmãos, o termo relativismo, ele passa por diversas transformações, desde a afirmação de Protágoras, né, na Grécia Antiga, quando ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, das reais enquanto são e das não reais enquanto não são. Então, desde Protágoras, lá na Grécia Antiga, até os nossos dias, em que pessoas, não é? E não são poucas pessoas, são muitas pessoas que afirmam que nada é o que aparentemente é. Ou seja, tudo é relativo. Não é? Vai depender do campo da observação, do campo de visão do observador. Ou seja, não existe uma regra clara. Tudo é relativo e tudo depende da maneira como se vê as coisas, não é? Então, algumas definições nesse sentido. Primeiro, teologicamente. Então, dizer que a verdade, irmãos, é relativa é alegar que varia com o tempo, o lugar ou de uma pessoa para outra, e que depende das condições de mudança que isso possa trazer, né? Que não há verdade universal válida para todos os povos em todos os tempos e lugares. Então, dizer que algo é relativo é dizer que nada é nada, tá certo? E que tudo depende do que você acha, não é? O que é completamente condenado pela palavra de Deus, inclusive. Filosoficamente falando, o relativismo é a teoria de que não existe um padrão objetivo pelo qual a verdade deve ser determinada, de modo que a verdade varia com os indivíduos e com as circunstâncias. Então, não precisa ser um grande estudioso em Bíblia Sagrada para saber que essa definição está completamente errada. Não é, irmãos? Não existe um padrão objetivo pelo qual a verdade deva ser ensinada? Claro que existe. O nosso padrão, a nossa única regra de fé e prática, chama-se Bíblia Sagrada. Então, existe um padrão, né, irmãos? Existe a verdade, ela não varia com os indivíduos e circunstâncias. A verdade, ela é absoluta, ela está escrita, ela já está posta. É a Bíblia Sagrada, o cânon já está fechado. E ainda que apareça um anjo de luz anunciando outra coisa além do que já está lá, ele deve ser anátema, tá certo? Então, a Bíblia e o espírito desta era. Preste atenção a algumas coisas terríveis. Primeiro, a desconstrução. Então, não é incomum nós encontrarmos nas literaturas, nas mídias sociais, expressões como a era do vazio, a pós-verdade, o fim das certezas, né? Cultura líquida, ou ainda simplesmente desconstrução. Na verdade, esses termos são formas diferenciadas, e aí vai depender do contexto, né? Que ela falar, da cultura, inclusive, mas, enfim, são formas diferentes de nomear o mesmo fenômeno cultural que predomina na sociedade atual, ou seja, na sociedade contemporânea. Esse fenômeno cultural também ele é denominado de pós-modernismo, né? Os irmãos já devem ter escutado falar acerca desse termo. Em palavras mais simples, esse modelo ou paradigma cultural, ele se contrapõe ao cristianismo. Por quê? Porque ele procura desconstruir não apenas a herança cultural do cristianismo, mas, sobretudo, irmãos, todo o conjunto de valor ético, moral ou espiritual que emana do cristianismo. Então, o pós-modernismo ele tenta desconstruir tudo que emana da Bíblia Sagrada. Enfim, seria uma nova forma de pensar, não é? E agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar, tá certo? E uma das consequências terríveis para essa desconstrução do pós-modernismo é a questão da relativização das escrituras sagradas. Ou seja,
as escrituras não são a verdade absoluta. Depende do ponto de vista de quem lê, de quem interpreta. O que, irmãos, isso aí é perigoso e nós devemos atentar. E como diz o tema desse trimestre, é uma coisa sutil. Isso aqui não é uma coisa que cai assim como uma bomba em cima da gente. Isso aqui é uma coisa que vai entrando, vai tentando fazer parte do nosso cotidiano de forma sutil, de maneira sorrateira, de maneira a deturbar, não é, irmãos? A prejudicar mesmo a nossa fé, tá certo? Atingir as bases e prejudicar a nossa fé. Nós somos o que a Bíblia determina que nós somos e não há o que fugir dessa verdade. Então, uma das formas mais eficazes, mais utilizadas, não é, em nosso tempo, é justamente a tentativa de desconstruir a mensagem das Escrituras. O que essas pessoas dizem, né? Os pós-modernistas, eles dizem que esse texto foi escrito há muitos anos e não serve para o dia de hoje. Com certeza, alguns dos irmãos, ou por que não dizer a maioria, já ouviram esse argumento. Dizem, essa mensagem é antiga, eu ouço desde o tempo dos meus avós, não é? O que eles esquecem de observar é a própria Bíblia, não é? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, ele disse, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a gente tem que ter cuidado, porque no processo de tentativa de desconstruir a Bíblia Sagrada, com certeza há uma tentativa feroz e sorrateira e sutil, ao mesmo tempo, de tentar mexer com a nossa mente usando pequenas frases de efeito como se fossem a verdade, não é? Tipo que o texto é ultrapassado, que desde a época dos avós que se ouviam falar, e uma série de outras coisas nesse sentido. Aí vem o relativismo propriamente dito, não é? Dentro dessa configuração cultural terrível dos pós-modernistas e de suas argumentações completamente sem sentido e falhas, o relativismo é algo praticamente inevitável. Para o relativismo, não há valores perenes ou absolutos. Como eu já expliquei aos irmãos na definição, tudo é relativo. Então, na verdade, existe muito, não é, irmãos, que o relativismo ético e moral vem surgindo na sociedade de forma sorrateira. E aqui eu quero destacar o contexto de igreja. E nós não podemos aceitar esse tipo de situação, onde não há certo nem errado. Significa, para os relativistas, qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou de quem analisa. Então, nessa perspectiva, irmãos, a Bíblia ela seria apenas mais um ponto de vista dentre tantos outros pontos de vista a serem considerados. Vale a pena lembrar que o ponto de vista que nós consideramos o único como regra de fé e prática é a Bíblia, e não a Bíblia não é um argumento a mais. É lógico que existem, além da Bíblia Sagrada, outros pontos de vista acerca da concepção de mundo, acerca de valores culturais e éticos. Agora, eu estou dando aula para crentes. E nós que somos crentes, a Bíblia para a gente não é apenas mais um ponto de vista. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, como nós podemos observar, a relativização é a tentativa de dizer que a mensagem pode ter várias percepções. Isso, irmão, só para vocês terem ideia como isso é sutil, isso aconteceu na época do profeta Isaías. No capítulo 5, versículo 20, o profeta Isaías diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal.
que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe no amargo por doce e o doce por amargo. Então, você observa que a consequência histórica do relativismo na história da nação de Israel foi a destruição. Se não há regra, irmão, não há base, não há fundamento. Eu falei, acho que na lição passada, que eu fiquei um pouco triste com um grande líder que foi na época da pandemia, na época em que houve o auge das lives, né? E em uma dessas lives, esse líder foi lá falar que, irmãos, não viva mais uma vida de mandamento, é só uma vida de amor agora. Pare de olhar para a Bíblia como livro de mandamento. Não, irmão. Eu, porém, vos digo que quando o povo de Deus deixa de observar os mandamentos da Bíblia Sagrada, ele deixa de levar em consideração as bases. E aí a destruição é iminente, tá certo? Ela vai acontecer, porque não existe edificação que permaneça de pé se os fundamentos não permanecerem edificados, não forem edificados adequadamente. Então, também negam a autoridade da palavra de Deus. Né, irmãos? A negação da autoridade, ele vem no quesito prático, ou seja, não aceitam o padrão da Bíblia Sagrada e ditames tais como a sociedade no Império Romano nos dias do apóstolo Paulo. Né? Em Romanos 1:25 ele diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, esse também tem sido o padrão da nossa sociedade, não é, irmãos? Que também se sentem extremamente sábios, além de consentirem a prática do erro, né? Não faço, mas também não condeno, é o pensamento deles, tá certo? Então, os irmãos nós não podemos aceitar a negação da autoridade do nome do nosso Deus, das Sagradas Escrituras, como nossa regra de fé e prática. Também, nos dias atuais, resistem à mensagem da Bíblia Sagrada. Então, nos tempos trabalhosos que o apóstolo Paulo falou, já chegou. Os tempos trabalhosos que ele anunciou já chegou, não é, irmãos? E hoje em dia existe uma grande resistência à verdade das Sagradas Escrituras. Em 2 Timóteo 3:8, o apóstolo Paulo diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, esses dias já chegou, são dias que nós estamos vivendo. E a sutileza contra as Sagradas Escrituras cada vez mais vai tomando forma física e se tornando bem mais clara do que na época do apóstolo Paulo. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não resistimos à palavra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer: eu não sou obrigado a aceitar tudo que a Bíblia diz. Tudo bem, você não é obrigado mesmo. Mas eu, como crente, sou obrigado a obedecer. Né, irmão? Sou obrigado a obedecer. Se eu quiser morar no céu, eu tenho que estar em conformidade com a Bíblia Sagrada. A Bíblia e o politicamente correto, presta atenção. Então, primeiro, há a criação de uma narrativa. Nos Salmos 11, verso 3, diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, se não houver fundamento, como vai haver edificação? E essa pergunta do salmista, ela ecoa nos dias atuais. Não é, irmãos? Você observa que a sutileza, não é, dos movimentos que eu cito nessa lição, no comentário dessa lição, as sutilezas são atuais. Os fundamentos, eles estão sendo atacados para serem derrubados, destruídos. Então, é preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não, irmãos. Isso aí é algo maliciosamente, ou como diz o autor da lição, ardilosamente construído.
E qual é a finalidade disso? É desconstruir os valores cristãos e substituir os valores cristãos por outros valores. Eu vou falar uma coisa, lembrar uma coisa para os irmãos, que as trevas não trabalham de forma desorganizada. Tá certo, irmão? É algo extremamente organizado. Espiritualmente falando, se você não observou ainda, você começa a observar que quando acontece um desastre aqui, acontece outro em outra parte do mundo, outro em outra parte, de forma semelhante. As trevas trabalham de forma organizada. Então não é uma coisa, não é uma coisa aleatória, é algo pensado às minúcias, não é, irmãos? É aí que se cria uma narrativa, não é? Ou história para se chegar a esse fim. Surge aí o discurso, nesse meio todo, do politicamente correto. E aí, dentro desse modelo do politicamente correto, cria-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer se algo é certo ou errado. Então, de acordo com esse modelo aí, criado com o politicamente correto, está correto, por exemplo, fazer aborto, não é proibir a leitura da Bíblia Sagrada em espaço público. Então, você observa que, dentro desse modelo do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. E sem a palavra de Deus, o povo perece. A Bíblia diz que muitos pecam por falta de conhecimento das Escrituras. Não é, irmãos? Então, muita gente, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve à igreja de Corinto, na primeira carta, ele fala para a igreja rica em dons, ele diz assim, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, aparentemente estavam bem, mas estavam agindo, tinham, mas em completa ignorância. É como se vocês sabem que existe um Deus. Né? Eu falei outro dia numa pré-aula, eu vou lembrar aos irmãos que certa vez ouvi um pastor, um estudioso, nacionalmente conhecido, num programa de rádio, ele falava sobre o Deus dos loucos. Ele dizia, é chamado Deus dos loucos porque era contexto social era uma tribo, não é? Era uma realidade tribal. E eles tinham uma árvore bem grande no meio da tribo e eles corriam e os sacerdotes davam cabeçada nessa árvore. E o sacerdote que tinha a cabeça mais danificada de tanto bater na árvore eram os maiores sacerdotes da tribo. Eles adoravam Deus dos loucos. Ou seja, é chamado Deus dos loucos por causa dessa atitude de ficar dando cabeçada na árvore constantemente. Então, você observa, eles acreditavam no Deus, só que eles eram ignorantes. Eles não tinham conhecimento acerca de Deus. Não é, irmãos? Então, a proibição da leitura da Bíblia Sagrada ou a simplesmente não leitura, porque a proibição ela pode ser por meio de um decreto judicial, uma lei, não é? Como ela pode ser cultural, proibir culturalmente. Por exemplo, quem lê a Bíblia é cafona, é ultrapassado, quem lê a Bíblia não sabe, não tem leitura melhor para fazer. Qual é o objetivo e o que é que está acontecendo? A Bíblia Sagrada, não é, irmãos? Se não há espaço para a Bíblia, não há espaço para o conhecimento. O povo fica ignorante, o povo não vai para o céu. O povo não tem valor da parte de Deus. Certa vez eu não entendi um programa de rádio que eu ouvi, onde o apresentador dizia: hoje é o dia do livro. Quanto livro você já leu? Só não vale a Bíblia Sagrada. Não. A Bíblia não. A Bíblia não. Não vem com história de ler a Bíblia. Não. Isso aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que passa na cabeça desse homem? Não é? Deu vontade de eu ligar e dizer para ele, porque naquela oportunidade eu já tinha lido a Bíblia naquele ano. Aí eu disse assim, já tinha feito a leitura anual, já tinha concluído, já estava na segunda. Quando ele dissesse, quanto livro você já leu, Mário Sérgio? Eu ia dizer, eu já li pelo menos 66. Não, a Bíblia não vale. Claro que vale. Quantas vezes você já leu? Quem diz isso nunca leu. Então, tenha cuidado. É o perigo do politicamente correto. E aí eu vou lembrar novamente, nessa contextualização, surge nessa nova maneira de pensar, nova maneira, entre aspas,
surge espaço para coisas que a Bíblia condena, por exemplo, o aborto, não é? E também a proibição da leitura da Bíblia Sagrada com o objetivo de deixar as pessoas completamente ignorantes. E aí surge, inclusive, a criminalização da opinião, aonde, irmãos, pensar diferente dessa nova narrativa do politicamente correto é algo que sujeita a pessoa à censura. Então, na verdade, toda forma diferente de pensar do tal do politicamente correto é criminalizado. Cria-se aí a ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Né, irmãos? Digamos que não é a política do politicamente correto ou o pensamento, seria a ditadura do politicamente correto. Por quê? Nesse contexto, não há espaço para cristãos, para servos de Deus conservadores, ou seja, servos de Deus que andam, que lutam, se esforçam se esforçam para andar em conformidade com a Bíblia Sagrada. Eu tenho exemplo de adolescentes que vieram conversar e dizer, pastor, vamos sair da igreja, não queremos mais ser crente, porque na nossa sala de aula da escola só a gente é crente e as pessoas não falam com a gente. E as pessoas, embora nós sejamos os melhores alunos da sala, mas as pessoas não falam, não é? Os próprios pais dos colegas discriminam e evitam, ridicularizam a nossa fé a ponto de não nos envolver no dia a dia dos seus filhos. Tipo, uma festinha de aniversário, todo mundo é convidado, mas os que andam em conformidade com a Bíblia Sagrada, não. Tá certo? Na verdade, o que está acontecendo, isso aqui é tão sério que o que acontece é que no Ocidente, irmãos, o cristianismo é a cultura majoritária, mas ela está sendo tão atacada que em alguns lugares está se transformando em algo periférico. Ou seja, quem é cristão está à margem da sociedade. Então, o cristianismo ele está deixando de ser uma cultura e ele está passando a ser visto como uma contracultura, ou seja, como algo que bate de frente com a cultura. Na verdade, a cultura é que bate de frente com o cristianismo. A cultura, o politicamente correto, as novas opiniões. Mas o negócio é feito de uma maneira a levar a pensar que é o cristianismo que está batendo de frente, não é? Que está tentando seguir por um caminho que não é o caminho dele. Então, no mundo onde vemos sites cristãos conservadores sendo censurados, não é? E até mesmo banidos, tá certo? Simplesmente por serem conservadores, ou seja, por ter a Bíblia Sagrada de fato como regra de fé e prática. Então, também tem a questão da Bíblia e do outro evangelho, não é? Aí nós temos, dentro da cultura pós-modernista, ou seja, do politicamente correto, que eu falei há pouco tempo, surge, então, o argumento de querer ressignificar a Bíblia Sagrada. Para essas pessoas, eles dizem que a palavra de Deus precisa ser atualizada para que ela fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural completamente diabólica. Irmãos, nós sempre lembrem-se que a Bíblia Sagrada não precisa se adaptar a nada nem a ninguém. Somos nós que somos servos. Nós é que temos que nos adaptar à Bíblia Sagrada e adaptar as situações, todas as situações à Bíblia Sagrada, todas as situações da nossa vida. Então, segundo as pessoas, os pós-modernistas, há uma necessidade de criar uma nova metodologia, uma nova maneira de interpretar o texto bíblico. Então, nesse caso, né, segundo o pensamento do politicamente correto, do pós-modernismo, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Ou seja, o mais importante não é o que o autor quis dizer, o mais importante é o que o leitor entendeu quando leu.
Meu Deus, isso é terrível, né? E dá até para a gente ridicularizar. Uma vez saiu na mídia um charlatão aí que foi pego, tadinho, um ignorante, não é? Foi pego porque ele leu Oséias, tipo, dizendo que a Bíblia Sagrada, Deus falou com Oséias, disse, Oséias, adultera. E até o repórter incrédulo dizia, mas senhor, aqui está escrito Oséias, toma uma adúltera, tem um acento no U. Ele dizia, não, a Bíblia está mandando adulterar. E aí quem está falando sou eu que tenho autoridade para interpretar. Meu Deus do céu. Não é? É a questão do pós-modernismo. Ele chega a ser ridículo a esse ponto. Não é, irmãos? Não importa o que o autor quis dizer, importa o que o leitor entende. Então, não importa o que o autor do texto bíblico diz, mas o que o que o leitor acha que está certo. Então, é o que os exegetas eles denominam de hermenêutica centrada no autor, tá certo? O autor deixa de ter importância. É a política, irmão, do vale tudo. Vale tudo. O que você quiser adaptar ao texto bíblico, então está aí. Tá certo? Então, segundo os pós-modernistas, a Bíblia precisa ser ajustada a essa nova metodologia. É aí onde eles dizem que surge a necessidade de outro evangelho. Está queimado, irmão, em nome de Jesus. Nós não precisamos de outro evangelho. Eu já vou falar, reafirmar novamente. A regra está posta, a Bíblia está construída, o cânon está fechado. Não é, irmãos? Ninguém tem autoridade de colocar a mão no que já está escrito. Também surgem novas teologias, tá certo? Então, é fácil a gente entender que, da mesma maneira que nós temos o estudo de Deus em conformidade com a Bíblia Sagrada, surge também o estudo de Deus em conformidade com o que essas pessoas acham que é certo. Uma vez eu vi uma guerra, e aí, né, as pessoas não precisam ser muito antigo ou sábio para entender uma guerra entre emissoras de TV, onde uma emissora decidiu imitar a outra. Pô, vamos imitar tudo que ele faz. Se eles botam um programa, a gente bota outro e bota uma novidade lá para tentar derrubar o nosso concorrente. Então, é mais ou menos o que se faz. Não é? O pessoal do politicamente correto, do novo evangelho, eles criam também a sua própria teologia. Então, todo texto bíblico, nesse caso, ele passa por uma ressignificação. Não é? A Bíblia, portanto, para eles deve ser toda atualizada. Surge o evangelho social. E aí eu poderia destacar outros movimentos. Existe o movimento do evangelho feminista, a teologia feminista, existe a teologia, não é, sei lá, a teologia aí dos deuses gregos, existem várias outras teologias que não é o estudo do Deus da Bíblia Sagrada, é o estudo do politicamente correto, do que eles acham que é correto. Então, o velho marxismo, ele entra no meio evangélico com a nova roupagem, tá certo? Por exemplo, relacionamentos homoafetivos, eles passam a ser vistos dentro de uma perspectiva da teologia inclusiva e não do estudo de Deus original, né, irmãos? E é dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Não é, irmãos? É essa a nova configuração teológica que nós devemos tomar cuidado. Não é? Nós devemos saber que elas existem para nós nos vacinarmos contra ela. Mas a gente precisa ter cuidado, né, irmãos? Isso aqui é uma coisa tão séria que eles pegam qualquer pensamento que contrarie essa maneira errada de ver as coisas de Deus, é chamada de fascista, homofóbica, discurso de ódio. Você observa, em nenhum momento eu estou com discurso de ódio aqui. Eu estou falando que eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática. E estou ensinando aos irmãos que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Né, irmãos? Eu não estou com um discurso fascista, eu não estou com um discurso homofóbico, eu não estou com um discurso de ódio.
Então, você observa que isso explica todo tipo de censura pública que nós estamos presenciando e que os cristãos estão sofrendo nos dias atuais. Dentre isso tudo, irmãos, cabe a mim falar coisa boa para os irmãos. Eu tô objetivo até agora, eu estou vacinando os irmãos, deixando claro, mostrando aos irmãos aonde habita a sutileza dessas coisas dos dias atuais. Agora, eu também tenho que falar para os irmãos que a Bíblia sempre, não é, irmãos, será a atual palavra de Deus. Nós não podemos esquecer algumas verdades sobre a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é revelada por Deus. Então, para todos nós, tá certo, irmãos? A Bíblia é um texto antigo com a mensagem atual. Ela sempre foi e sempre será relevante. Sempre, irmão, nunca deixará de ser. Nós não precisamos de uma nova Bíblia. Nós precisamos ser obedientes à Bíblia. Então, qual é a grande razão disso? Que a Bíblia é um texto antigo com a mensagem atual. E não existe livro tão atual quanto a Bíblia. É porque a Bíblia, irmão, é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Não é? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no textuário de hoje, ele diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Qualquer tentativa, irmãos, de ressignificar, de atualizar a Bíblia, não é? Fazendo com que a Bíblia se ajuste a essa cultura contemporânea, a essa suposta nova maneira de enxergar as escrituras sagradas, tá certo? Então, tudo isso deve ser rejeitado e visto como heresia. A Bíblia nunca pode ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e afastada por Deus, certo? Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, infelizmente houveram alguns, não é? Eles devem, e existem alguns, eles devem ser vistos simplesmente como falsos profetas, pessoas que não têm Deus na vida, né? Então, às vezes, eles se deixam parecer, às vezes eles parecem como anjos de luz, mas, na verdade, são pessoas que pregam ensinos de demônio. E a finalidade disso, irmãos, às vezes por ignorância. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos chocante. Vocês sabiam que boa parte desses pregadores que pregam coisas do tipo de ressignificar, atualizar, boa parte deles nunca leram a Bíblia Sagrada? Nunca leram, tá certo? Nunca sequer leram um capítulo, se brincar, não é, irmãos? E os que leram, eles tentam argumentar esse tipo de coisa simplesmente levando em consideração argumentação pessoal, não é? A finalidade é afastar a humanidade, os crentes de Cristo, tá certo? A Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem. Foi através da Bíblia Sagrada que o Senhor se fez conhecido. Então, o conhecimento divino preservado nas Sagradas Escrituras é posto à disposição de toda a humanidade. Através da Bíblia Sagrada é que nós conhecemos os atributos, não é, comunicáveis e incomunicáveis, dentre outras coisas. O pastor Antônio Gilberto, ele chega a dizer que pela Bíblia, não é, pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, ele vestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar, né? Segundo o pastor Antônio Gilberto, o maior teólogo pentecostal brasileiro, tá certo, irmãos? Respeitadíssimo por todos os pentecostais. Então, a revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer aos escritores da Bíblia coisas e fatos desconhecidos que eles jamais poderiam saber nem descrever, senão por revelação divina. Então, eles não tinham condições, por suas próprias forças, pela sua própria capacidade intelectual, mas Deus, através da revelação, ele revelou para os homens. Segundo,
que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia tanto é revelada, como também é inspirada. Não é? A Bíblia revelada significa que tem origem em Deus. Tá certo? E por ele ela foi inspirada. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Você observa, lembre-se daquele radialista que eu falei, lembre-se que, por mais espetacular que seja, qualquer que seja o livro, ele nunca vai se equiparar às escrituras sagradas. Por quê? Porque as escrituras sagradas foram inspiradas por Deus, né? E as outras literaturas não. Né, irmãos? Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma maneira que os escritores bíblicos. Não existem livros seculares com a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada, porque só a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Né? Isso é o que faz a Bíblia ser diferente. Né, irmãos? É um livro com uma mensagem especial, atual, porque ela espelha, né? ela mostra para a gente exatamente a vontade de Deus. Então, a Bíblia ela tem autoridade divina. A palavra grega é theopneustos, que significa que a Bíblia foi soprada por Deus. Então, a Bíblia não contém, nem torna-se. Não é? A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não se torna a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Então, a gente pode definir inspiração como a operação sobrenatural do Espírito Santo, que, por intermédio de diferentes personalidades e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras, em separado ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, não é isenta de erro em tudo que ensina, e é, dessa forma, regra infalível e autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Glória a Deus por isso. Aleluia! Né? As próprias escrituras afirmam ser inspiradas no todo, em partes, né, irmãos? Em palavras e em cada letra, como eu poderia citar algumas referências, eu vou deixar como exercício, dever de casa para os irmãos, tá certo? Por exemplo, a Bíblia inspirada como todo, Mateus 5,17, 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é inspirada em partes, não é? Evangelho segundo João 12, 14 ao 16. A Bíblia é inspirada, as palavras da Bíblia inspirada, Mateus 4:4. A inspiração de cada letra, Mateus 5, versículo de número 18. Isso, com certeza, vai enriquecer muito a sua aula. Também eu posso falar da inerrância divina, né, irmãos? Segundo o dicionário Aurélio, inerrância significa aquilo que não pode errar, aquilo que é infalível, que não é errante, aquilo que é fixo. Teologicamente falando, a inerrância da Bíblia é a doutrina segundo a qual as escrituras sagradas não contêm qualquer erro. Agora, por que a Bíblia não contém erro? Justamente porque ela é inspirada, revelada, ela é infalível e é a completa palavra de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus não pode mentir, né? Não pode passar ou ser destruída. A palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Ela é a própria verdade. Então, essas atribuições mostram claramente, não é, a inerrância, não é? Ou seja, a incapacidade de errar das escrituras sagradas. Aleluia, glória a Deus por isso. Também eu posso falar da infalibilidade divina. Né? Segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, infalibilidade é a doutrina de acordo com a qual a Bíblia é infalível em seus propósitos, promessas e profecias. Ou seja, a Bíblia ela não somente não erra, como também não falha, né? Ela pode assim ser
considerada. Por quê? Os propósitos da Bíblia jamais falham. As promessas são rigorosamente observadas, não é? E as profecias, elas se cumprem de forma detalhada, exata e clara. O profeta Isaías, extremamente inspirado por Deus, ele escreveu em Isaías 55:11. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a primeira parte diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Também eu posso falar da completude divina. Observe, quando afirmamos que a Bíblia é um livro completo, nós dizemos, irmãos, não é? Além de não errar, de não falhar, a Bíblia ela é completa. Aleluia, glória a Deus. Não é, irmãos? A Bíblia contém tudo o que Deus quis revelar à humanidade. A Bíblia é completa no que diz respeito ao seu propósito principal, que é revelar-nos a origem de todas as coisas, como o pecado passou a fazer parte da história da humanidade, como o homem tornou-se destituído da glória de Deus, e apresentar o único meio do homem obter a salvação através da fé em Cristo Jesus. São as 4 verdades espirituais, né, irmãos, que demonstram a completude. Deus criou, o homem decidiu seguir seu próprio caminho, pecou, caiu, mas Deus, por sua infinita misericórdia, proveu o meio para o homem se reconciliar. Glória a Deus. E para terminar, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos aqui alguns propósitos de Deus para com a Bíblia. Só para relembrar os irmãos e fechar com chave de ouro essa excelente lição. Primeiro, a Bíblia, um propósito, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, não é? O apóstolo Paulo diz, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, não é? O apóstolo Paulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o apóstolo Paulo faz aqui uma pausa momentânea, né, irmãos, a fim de relembrar aos seus leitores qual a autoridade, qual o devido uso das escrituras. A escritura ela foi escrita, não é, para o nosso ensino. Aleluia. O apóstolo Paulo também aqui ele quis dar a entender que a Bíblia está repleta de boas coisas para nossa instrução moral e espiritual. E a igreja tem feito bom emprego dela quanto a esses propósitos, não é? Então a Bíblia ela foi escrita para o ensino nosso. Como que querem criar outro evangelho, né, irmãos? O que nós precisamos é da Bíblia Sagrada, da maneira como ela está. Também, a Bíblia foi escrita para aviso nosso, para o ensino e também para o nosso aviso. O mesmo apóstolo, ele diz que as coisas que estão escritas, lá em 1 Coríntios 10 e 11, estão escritas para aviso nosso, não é? Então, falando aos crentes de Corinto, o apóstolo Paulo, ele utiliza-se do mau comportamento do povo de Israel no deserto. O apóstolo Paulo diz que este exemplo negativo serve de aviso, né, para que nós não caiamos nos mesmos erros. Segundo Champlin, irmãos, a palavra aviso do grego é noutesia, que significa admoestação, instrução, aviso, né, que é utilizada tanto no sentido positivo quanto negativo, ou seja, uma atitude que pode ser reproduzida ou evitada. Então, tanto os bons exemplos quanto os maus exemplos de personagem das Escrituras também foram registrados para nos fazer advertência. Então, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para o nosso aviso e também para nos instruir no caminho certo. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo 3:16, ele afirma, né, irmãos, dentre tantos propósitos, alguns das Sagradas Escrituras em relação ao homem. Toda Escritura é
Aí ele coloca, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Ou seja, tudo que foi escrito foi para nos instruir no caminho de justiça. Champlin, né, no tocante à justiça, que do grego é dikaiosune, fica indicado o treinamento daquilo que é reto, não é? No sentido cristão, seria praticar o que é reto, não é? Então, consiste em cultivar o caráter moral de Cristo, o qual, por sua vez, reproduzirá a moralidade de Deus Pai. Glória a Deus! Que lição maravilhosa, né, irmãos? Então, aqui, na nossa conclusão, nós vimos que há toda uma narrativa preparada, arquitetada, cautelosamente, não é uma coisa aleatória, é uma coisa perigosa que tem como propósito nos levar a desacreditar da Bíblia Sagrada. Então, os defensores desse modelo cultural, para eles, a Bíblia ela não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época que precisa ser atualizada. Né? Em outras palavras, para essas pessoas aí, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Né, irmãos? Alguns, infelizmente, já aderiram a essa suposta necessidade. Essas pessoas alegam que precisa ser, a Bíblia precisa ser atualizada para que eles possam ser relevantes. E aí eles desenvolvem metodologias e teologias próprias, que não são aquelas que emanam das Escrituras Sagradas. Então, de acordo com ele, a Bíblia precisa de ajuste, né? E não o homem se ajustar à Bíblia, que é errado, né, irmãos? Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar esses ensinos falsos. Nós não podemos aceitar nada, irmãos, que tente mutilar a Bíblia Sagrada por conta, por exemplo, do argumento do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã, ou trocar a verdadeira palavra de Deus por novas teologias. Não esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela sempre será atual, sempre será relevante para a humanidade. Tá certo? Vamos ser como os muros, irmãos. Eles resistem às mudanças que Satanás tem tentado de forma sorrateira implantar no nosso meio. Nós temos que ser firmes, não é, contra tudo e todos aqueles que tentam negar a autoridade e necessidade das Escrituras, com a finalidade de nós não colhermos frutos amargos, não é? Como ocorreu com a nação de Israel, que assim procedeu, tá certo? Deus nos abençoe, irmãos. Que lição maravilhosa. Eu tenho certeza que essa lição desperta o entendimento dos irmãos, né? Desperta curiosidade. Todos nós temos exemplos práticos de tudo que foi falado aqui. Anote esses exemplos, anote as definições que você não entendeu, leve domingo para a escola dominical, não é? E compartilhe com o seu professor, com os demais colegas de classe, os irmãos em Cristo Jesus, e eu tenho certeza que todos vamos crescer juntos e sermos vacinados, né? Crescermos para a glória de Deus e sermos vacinados para não sermos tragados pela sutileza dessas coisas terríveis, não é, irmãos, que estão tentando destruir a nossa fé. Deus abençoe, uma excelente aula a todos. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 8. A paz do Senhor a todos os irmãos.